Bem-vindo ao meu canal. Hoje, resolução de questão da Grécia Antiga. Lembrando, lembrando, vai ter lá no meu canal principal a aula desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Aqui é só resolução de questão. E é aquele modelozinho de questão que a gente já conhece, aquele modelozinho chato de questão com textos enormes muitas das vezes não quero dizer nada com nada, quero dizer nada. E é desse modelo aqui, mas eu trouxe umas questões aqui bem didáticas. Para ser uma resolução de questão aula. Né? Uma aula é dentro das resoluções de questões. Entendeu? Então a aula vai estar completa lá. Vou deixar aqui a descrição aqui embaixo. E aqui a resolução de questão. Então bora lá. Grécia Antiga. Naquele vídeo eu abordei todos os períodos da Grécia Antiga, tá? E aqui vai ser, eu trouxe umas questões de todos os períodos da Grécia Antiga. Aqui os que mais caem na prova do Enem. Então bora lá. Os gregos chamavam de polis a comunidade política organizada em torno da cidade. Beleza? Mais do que um espaço físico, ela representava uma forma específica de organização social baseada na participação política de parte da população. Isso aqui, essa palavra é importante, de parte da população. De parte da população. Já falei no outro vídeo lá que a democracia ateniense não era tão democrática assim. Nem todo mundo participava da política, as mulheres não participavam da política, os cidadãos, os escravizados não participavam da política, apenas os homens participavam da política. Apenas os homens eram considerados cidadãos, cara. Tá? Então, nem todo mundo, essa ideia de democracia universal não era tão universal assim, tá? Em cidades como Atenas, os cidadãos reuniam-se em assembleias para deliberar sobre guerras, leis e administração pública. Contudo, a cidadania não era universal. Né? Olha aqui. Mulheres. Rinite alérgica, cara. Rinite alérgica é ralado. Quando começa a espirrar, vai embora e não para mais. Vamos lá. Contudo, a cidadania universal não era universal. Né? Mulheres, estrangeiros, que também eram chamados de metecos, e escravizados, permaneciam excluídos da vida política. Ainda assim, a experiência ateniense tornou-se referência histórica importante para a construção posterior da ideia de democracia. Tá? A partir da análise histórica da democracia ateniense, conclui-se que esse sistema político promoveu igualdade política plena. Não. O próprio texto já diz isso, né? Não era uma igualdade política plena, nem todo mundo tinha direito a voto entre todos os habitantes da polis. Não, então não é. B. Restringiu a participação política aos cidadãos livres do sexo masculino. É exatamente isso aqui. Era restrito apenas aos homens. Apenas os homens eram considerados cidadãos. Né? Se eu não me eu não tenho de cabeça aqui, mas se eu não me engano, acima de 30 anos que a pessoa era considerada cidadão em Atenas. Mas eu não tenho esse dado aqui na mente aqui. Letra C. Eliminou completamente as diferenças sociais existentes. Não, 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 não. Eliminar completamente? Não, pô. Ainda existia diferenciações sociais ali, certo? Os escravizados não participavam, isso é uma diferenciação social. Né? Letra D. Concentrou o poder político exclusivamente na mão da aristocracia militar espartana. Misturou tudo. Misturou tudo. Ele está falando de Atenas e colocou Esparta aqui. Né? Letra E. Estabeleceu um governo teocrático subordinado. Né? Isso aqui era o Egito, pô. Isso aqui é o Egito. A teocracia era egípcia. Então, letra B. Restringiu a participação política ao cidadão livre do sexo masculino. Tranquila. Bora lá para a próxima questão. Durante o chamado período homérico, falei no outro vídeo, eu falo de todos os períodos no outro vídeo lá, tá?
A sociedade grega organizava-se em comunidades familiares conhecidas como gênios. Quer dizer, antes do período homérico, teve o período pré-homérico, né? Que era a formação da sociedade grega, né? Ali os eólios, os aqueus, se mudando para lá, para aquela região ali. E no final desse período, a gente tem a invasão dos dórios, né? E os dórios expulsam vários gregos de lá, vários aqueus de lá, e eles têm uma organização social diferente. Eles se formam em várias comunidades ali que a gente chama de gênios que eram liderados por um pater família, que era um pai de família, era um patriarcado que governava. Esses gênios aí, eles tinham poder de vida e morte das pessoas que estavam lá. Então, ou seja, eles tinham uma organização social diferente, tá? Dos aqueus, dos micênicos que dominavam aquela região ali, né? Os dórios invadem, eles já dominam, eles têm uma civilização que já domina o ferro, por isso que militarmente eles conseguem aquela região ali. Tá? Se tu assistiu meus outros vídeos anteriores, tu vai saber do que eu estou falando. Nessas comunidades, a terra era coletiva e a autoridade exercida pelo pater, chefe. Agora, a terra era coletiva, já tem um probleminha aí, cara. Tem um probleminha, essa questão tá mal elaborada ali. A terra não era coletiva, a terra era do pater. Né? Tem um errozinho ali nessa questão aqui. Chefe político, militar e religioso do grupo. Entretanto, o crescimento populacional, a escassez de terras férteis e a concentração de privilégios por determinados grupos familiares provocavam tensões internas. A crise dos gêneros na Grécia Antiga relaciona-se historicamente ao processo de. Eu já falei no outro vídeo lá, os pátrias iam morrendo e iam deixando as suas heranças ali para os seus filhos, para os seus descendentes, né? E esses descendentes, eles herdam as melhores terras. Quem não era descendente ali do pater, quem não fazia laço consanguíneo com o pater, ia pegando as piores terras, os lugares mais inóspitos, ou trabalhando para esses filhos desses pátrias aí, caras, que eram os eupátridas. Então, eles trabalham lá esses caras aí enchem-se de dívida, tem a escravidão por dívida também, ou eles migram para outras regiões que a gente dá início à segunda diáspora grega. Então, já falei no outro vídeo lá. Então, bora lá. A substituição das atividades agrícolas pelo comércio exclusivamente marítimo. Cuidado, eu sempre falo com essas palavras generalistas. Exclusivamente, né? A substituição já está errada. Das atividades agrícolas. Não, cara, as atividades eram agrícolas, né? E tinha o comércio marítimo. Então tinha a atividade agrícola e o comércio marítimo. A Grécia, cara, se tu olhar no mapa da Grécia, a Grécia tá ali no mar Mediterrâneo, ali na Península Balcânica, né? Então, ali margeado pelo mar Egeu. Então, a Grécia várias ilhas ali, tinha a ilha de Creta, a ilha de Ítaca, várias ilhas. Então, o comércio ali era muito forte, o comércio marítimo. Né? Letra B, desaparecimento da desigualdade. Exatamente o contrário. Pô. Quando o filho desses patas ele morre e toma liderança, e quem trabalha por ele tem aí o início da escravidão por dívida, né? Então, esses caras aí eles se tornam os grandes latifundiários ali e se tornam os aristocratas, né? Que comandam várias cidades também, tá? Então, unificação política imediata das polis sob liderança ateniense. Não, cara, nunca teve uma liderança ateniense. Misturou tudo. Mas nunca teve uma liderança ateniense. A liderança que teve na Grécia Antiga foi ali com Filipe II e depois com Alexandre o Grande e uma liderança à força. Né? Foi uma liderança militar que ele impôs ali. Então não teve. O fortalecimento da propriedade privada é a formação das cidades-estado. Exatamente isso que eu te falei. Esses patres morrem, fica ali a sua herança fica entre seus filhos,
né? Eles tomam conta ali dos genos, e esses genos vão se formando ali nas grandes cidades. A formação da polis é nesse período aí. Então, é exatamente isso aqui. Expansão do feudalismo e da servidão rural. O feudalismo vem bem depois, cara. Vem bem depois. Misturou as coisas aqui. Então, letra D, fortalecimento da propriedade privada e formação das cidades-estado. Certo? Bora ver a outra. Eita, esse texto aqui chato. Embora compartilhasse elementos culturais comuns, como a língua, a religião e os poemas atribuídos a Homero, as polis gregas possuíam organizações políticas bastante distintas, né? Eu falei, a Grécia não era um estado da Grécia, não era um país Grécia, eram várias cidades que tinham autonomia. Então, tu tinha a cidade de Atenas, tu tinha a cidade de Esparta. A cidade de Atenas era democrática, a cidade de Esparta era uma diarquia governada por dois reis e por várias famílias ali. Tu tinha a Rhodes, tu tinha ali Corinto, várias outras cidades. Tu tinha Olímpia, várias cidades com a sua autonomia, assim, sua governança. Quando tinham um inimigo em comum, eles se juntavam para guerrear e eles guerreavam também entre eles mesmos. Ali, com a invasão da Pérsia, né, eles se juntavam para combater o inimigo em comum, que era a Pérsia. Né? Apesar de muitos gregos também terem se unido, tem um vídeo meu completo lá no meu canal principal que eu falo das guerras médicas ali, a Batalha das Termópilas de 300. Os gregos eles se juntavam, né? Alguns se juntavam, algumas cidades para combater esse inimigo comum, e outras se juntavam aos persas também, né? Tem a própria Artemisia. A Artemisa, ela foi uma rainha ali de uma cidade-estado grega. Estava muito próximo à Ásia, cara. Então, geograficamente, politicamente, era mais favorável ela se aliar aos persas, apesar dela ter sido grega. Tem um vídeo meu também no meu canal falando sobre a Artemisa, que é interessante, porque tem aquele filme 302, né? Que eles, né, deram uma outra roupagem, deram uma outra ideia sobre ela, que tem nada a ver, que ela foi atacada, ou que ela foi estuprada, tá? Mas não foi isso que aconteceu, ela foi uma rainha numa cidade ali da grega da Ásia, que era mais favorável ela se unir aos persas do que aos gregos. Né? Tem um vídeo meio interessante falando sobre ela lá. Então, Esparta estruturou-se como uma sociedade militarizada, voltada para a disciplina coletiva e para a formação guerreira dos cidadãos. Já falei também no outro vídeo lá sobre Esparta. Já Atenas destacou-se pelo desenvolvimento, que também era conhecido como Lacedemônia, a Esparta, Lacedemônia. Se tu pegar os textos de, de Homero e os textos de Heródoto, os textos antigos, eles vão ser chamados de lacedemônios. Então. Já Atenas destacou-se pelo desenvolvimento da filosofia no debate político e das práticas democráticas. Essas diferenças revelam que o mundo grego estava longe de construir uma unidade política homogênea. É isso que eu te falei, eram cidades diferentes. Eles só falavam a língua grega, tinham cultura grega, eles cultuavam os mesmos deuses, né? Só que era assim, o deus de Atenas, o patrono da cidade de Atenas era Atenas. Pô. O patrono da cidade de Esparta, dos Lacedemônios, era Ares, pô, o deus da guerra. Então, a cidade de Rhodes era o Hélio. Né? Então, eram várias cidades ali, tinham os seus deuses ali, os seus patronos na sua cidade, mas era tudo a mesma mitologia, tudo eles tinham Homero como base. A comparação entre Atenas e Esparta evidencia que as polis gregas mantinham modelos sociais e políticos diversificados entre si. Essa aí é interessante. Interessante. Diria que era essa aqui, mas bora ver as outras. Formava um Estado centralizado contornado. Não era um Estado centralizado, já falei. Se adotavam sistemas educacionais. Não tinham sistemas educacionais militares.
O sistema de Esparta, de ensino de Esparta, é aquele treinamento militar, né, que a Hollywood romantizou muito, né? Mas no meu vídeo lá de Batalha das Termópilas eu falo como era esse treinamento militar espartano. Já os atenienses era aquele modelo ali do ginásio, que era os gregos, os atenienses iam para a academia, né, a ideia do culto ao belo era o padrão ali de Atenas, então eles, além de estudar filosofia, estudar retórica, eles também iam para a academia, eles malhavam, tinha academia em Atenas, pô, tinha academia, as academias são assim, praticamente uma invenção grega. C. Adotava sistemas. Não, tá? Rejeitava práticas comerciais em favor da economia exclusivamente. Cuidado com essas palavras. Exclusivamente. A economia deles não era uma exclusivamente agrícola. Eu, se tu olhar para a região ali da Grécia, a Grécia basicamente tudo é ilha lá, cara. Tudo é ilha. Não tem como ter uma economia exclusiva agrícola, pô. É economia marítima. Possuía organização política subordinada ao Império Persa, não. Não. Algumas cidades, presta atenção, algumas cidades eram subordinadas ali no período das Guerras Médicas, era subordinada ao Império Persa. O reino da Artemisa era ali, era uma satrapa, o nome certo é esse, satrápia, que o Império Persa tinha várias províncias separadas, que a gente chama de satrápias. Acho que eu já falei também no outro vídeo, né? Eram várias províncias chamadas satrápias e algumas cidades, estado da Grécia, eram algumas satrápias persas também, né? Mas não é essa questão aqui. Era a organização política subordinada ao Império... Não, não era. Deixa eu ver. Mantinha um modelo diversificado entre si, letra A. Tranquilo? Bora para a quarta questão. As guerras médicas. Eu já falei também no outro vídeo lá. Por que a gente chama de guerra médica, que os médicos entravam em guerra com os gregos. Não, os médicos não entravam em guerra com os gregos. Era uma guerra entre a Grécia e a Pérsia e alguns gregos achavam que estavam enfrentando os medos. Por isso que eles chamavam eles de medos, mas eram os persas, né? E os medos tinham dominado aquela região lá antes dos persas, né? Travada entre gregos e persas no século V a.C., foram resultado da expansão territorial do Império Persa sobre regiões próximas ao mar Egeu. Diante da ameaça externa, polis tradicionalmente rivais uniram-se militarmente em determinados momentos para impedir o avanço persa. Falei, né, que as polis se uniam para... Elas guerreavam entre si e quando tinham um inimigo em comum, elas se juntavam contra esse inimigo aí e tradicionalmente contra o Império Persa, que foi ali o grande algoz da Grécia Antiga. Foi o inimigo ali mortal da Grécia Antiga, foi o Império Persa. As guerras médicas contribuíram para algo interessante, essa questão aqui. O desaparecimento das disputas entre Atenas e Esparta, exatamente o contrário, foi intensificar. Depois que os persas foram expulsos do território grego, né, Atenas se sobressai com a sua marinha, né, e Esparta ali com aquele rancorzinho, sabe aquele aquela invejinha, beijinho no ombro, entendeu? Começa vai dar o estopim para a Guerra do Peloponeso anos depois, sabe? Mas a Guerra do Peloponeso tem outras ali, era busca de rotas comerciais, mas, né, foi depois ali das guerras médicas, depois de Atenas se prevalecer ali como a cidade-estado grega, mais se sobressaente, né? Sobressalente. Deu uma pausa aqui que cara, toda vez que eu vou gravar alguma coisa, os cachorros, acho que eles ficam esperando, ele vai começar a gravar, ele vai começar a gravar e começa a latir, começa a enlouquecer, cara. E é o cachorro daqui de casa e os cachorros do vizinho. É incrível, cara, incrível.
Mas bora lá matar logo essas questões aqui, né? Onde a gente estava, que a Armênia contribuiu para o desaparecimento, a dominação definitiva pela Grécia, o fim das atividades marítimas, a distribuição da influência ateniense, a destruição, o fortalecimento da identidade cultural entre as polis gregas. Letra A, cara. Letra A. A Grécia era unificada, tinha suas cidades-estados, falavam a mesma língua, tinham a mesma cultura e quando tinham um inimigo comum, elas entravam em conflito. Perfeito? Resposta, letra E. Bora ver a nossa última questão aqui. E antes que os cachorros comecem a perceberem que eu estou gravando de novo, e eles vão começar a latir. Tá? As conquistas de Alexandre o Grande promoveram intensas. Tá errado. Tá errado, tinha que ter uma vírgula aqui, tá? Porque eu tinha que ter uma vírgula aqui, errou o formulador. Promover intensa circulação de pessoas, mercadorias e conhecimentos entre diferentes regiões da Europa, Ásia e África. Ao fundar cidades e ampliar rotas comerciais, os macedônicos favoreceram a difusão da cultura grega para territórios orientais. Entretanto, esse processo não ocorreu de forma unilateral. Costume, crenças religiosas e conhecimentos orientais também influenciaram os gregos. O resultado foi a formação de uma cultura híbrida conhecida como helenismo, quer dizer, o Alexandre o Grande, quando ele compra a briga com o Império Persa, com o rival histórico dos gregos, né? E toma ali meio mundo, falei no outro vídeo lá, ele consegue, conquista meio mundo, ele leva a cultura grega. Ele foi, cara, aluno do Aristóteles. Então, o Alexandre o Grande, ele era um cara culto, um cara ali de cultura. E ele leva ali a cultura grega. Só que ele mistura ali, se tu vai ver algumas imagens daquele período, ali algumas estátuas persas, algumas estátuas egípcias, muito parecido com as estátuas gregas, entendeu? Ele leva a cultura helênica. Tanto que os generais dele, do Alexandre o Grande, ele faz casamento, né? Ele casa ali com aristocratas ali do Império Persa e os generais dele não gostam muito dessa mistura aí de cultura, sabe? Mas ele vê nisso uma importância, né? Porque tu conquistou os caras, né? E aí tu vai ali se rebelar contra a cultura deles, contra os costumes deles. Não, cara, ele fazia exatamente, ele integrava esses costumes também à sua própria cultura, né? E os povos também conquistados também se integravam. O Alexandre o Grande, quando ele vai para o Egito, ele é coroado faraó do Egito, filho do deus Ra, com não sei quem mais ali. Então tem essa troca cultural entre os macedônicos, levando a cultura grega, e entre os outros povos que ele conquistou. Tá? O helenismo caracterizou-se historicamente pela destruição das culturas, não exatamente o contrário, sabe? Preservação isolada das tradições, sem influência, isoladas, sem influência, é exatamente o contrário. Pô. Fusão cultural entre gregos e orientais, é exatamente isso aqui, mas bora ver as outras. Restauração das antigas monarquias micênicas na Grécia, nada a ver. E a proibição das práticas filosóficas gregas nos territórios conquistados é exatamente o contrário, pô. O cara que teve como professor Aristóteles, para que ele vai proibir a filosofia grega? Não tem cabimento isso. Então, fusão cultural entre elementos gregos e orientais. E se você me acompanhou até aqui, se inscreva no meu canal, curte, compartilhe, comente o vídeo, a videoaula dessas questões aqui vai estar lá no meu canal principal. E valeu!